Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Farma. Tecnologia em manipulação. MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, estamos aqui para mais um Med Saúde, que está aqui com o meu querido amigo Arthur Avelino Vieira de Oliveira, médico cirurgião geral, gastrocirurgião, falando sobre cirurgia abdominal no século XXI. Esse é o segundo programa e, claro, eu não ia deixar o Arthur ir embora sem falar para a gente detalhes, ele que é um apaixonado pela videocirurgia. A gente falou da cirurgia, da videocirurgia, da cirurgia minimamente invasiva, mas como é que funciona isso? Quer dizer, como é que você consegue abordar, né? Eu mostrei anteriormente uma pinça, né? Como que essa pinça vai trabalhar dentro de uma cavidade abdominal se você não tiver espaço? E o que a gente faz? A gente usa um gás que é altamente difusível e que ele não é inflamável. Então, a gente usa o CO2. A gente faz uma coisa que chama-se pneumoperitônio, que é injetar ar dentro da cavidade abdominal. Existe uma máquina, né, que é um insuflador desse gás, onde você determina uma pressão, né, com a qual você vai deixar, porque existe, lógico, uma repercussão do ponto de vista hemodinâmico para o paciente. Se você colocar uma alta pressão dentro da cavidade, você vai comprimir, o retorno venoso. Vai prejudicar o débito cardíaco desses pacientes. Então, esses pacientes têm que ter uma boa monitorização operatória, né? O anestesista sempre junto com a gente ali, a gente começando o procedimento, fazendo a introdução desse gás, criando esse mecanismo, que é o pneumoperitônio, para poder trabalhar com as pinças. E aí, o que a gente usa para passar as pinças? São esses dispositivos aqui. São chamados de trocar, ou trocáteres no plural, porque a gente usa, na verdade, mais de um. Eles têm um dispositivo que é uma faca na ponta, tá? Para que você faça, aqui no caso, uma vulsão, uma abertura do tecido através de um movimento circular, onde ele vai atravessar a parede e vai estar, então, uma parte dele, um terço ou metade dentro da cavidade, o restante para fora, lógico que isso dependendo da espessura da parede do paciente. Ele tem uma torneira aqui do lado, onde você vai engatar a mangueira do CO2 para manter aquela cavidade virtual. E aí você vai tirar, então, esse mandril e através dele é que você vai introduzir as pinças para manipulação dentro da cavidade. Ele tem um dispositivo na cabeça do trocar que não permite a saída do gás para fora. Então isso permite a manutenção. Ao mesmo tempo que o aparelho que insufla o gás, ele chega a insuflar 40 litros por minuto de CO2 quando você precisa que escape. Por exemplo, embaçou a ótica, ou a gente usa material termoelétrico, então aquilo produz fumaça. Então você precisa tirar, precisa fazer com que aquilo saia. Aí você vem, abre a torneira, aquele CO2 com aquela fumaça, sai ali, beleza. Você vai lá, engata de novo, o aparelho está mandando CO2 para dentro da cavidade. Okay. Então isso é uma constante e é através desse mecanismo que a gente faz. Então todo o material que é colocado na cavidade é colocado através desses trocáteres, que são esses mecanismos que vão dar acesso à cavidade abdominal. Da mesma forma que a ótica e a câmera também. Aqui, olha, é uma coisa curiosa. Deixa eu ver se eu não vou me enroscar aqui na televisão ainda, imagina. Isso aqui é um material de hemostasia. Então ele tem um dispositivo da ponta, né, que ele usa como um dissector, mas ele trabalha como um selante de vaso. Ele sela vaso até de 6 milímetros.
Tá? Que legal. Então, isso aqui, você ganha um tempo na cirurgia muito grande. E com o desenvolvimento disso aqui para a laparoscopia, porque nós tínhamos, lógico, a dificuldade do acesso hemostático, por exemplo, para algumas ligaduras. Quer dizer, como é que você vai fazer a ligadura? Né? Você está com a cavidade fechada, você não tinha abordagem para passar um fio e ligar lá. Então eles desenvolveram tecnologias, essa é uma pinça selante de vaso, tem uma pinça que ela é harmônica, ela é como um ultrassom, ela vibra numa proporção e transmite calor para aquela estrutura que também acaba selando e cortando os vasos de até 6 milímetros. Então, é tecnologia que foi se desenvolvendo na medida do passar dos tempos para que cada vez mais a gente tivesse sucesso pelo procedimento laparoscópico. Então, hoje, quando você faz uma cirurgia de grande porte, por exemplo, uma cirurgia de colo, ou como nós falamos da gastrododenopancreatectomia, quer dizer, tudo isso faz parte do arsenal do cirurgião para estar fazendo essas cirurgias. Como também, isso aqui é um material de estrutura mecânica, que a gente faz ressecções de alça, ressecções vasculares, né? Okay. Pessoal que trabalha no tórax, trabalha com cirurgia urológica também, para ligadura do hilo renal. Enfim, usam essas peças. Eu vou abrir aqui para vocês só verem como é que isso é montado. Isso aqui vem, né? É tudo esterilizado, a menina abre isso lá na hora. Você engata esse dispositivo na peça. Então, isto aqui, olha, essa mandíbula, você introduz o tecido, introduziu, fechou e dispara. Aí, você vai disparando como um gatilho, que isso aqui vai travar, e esse gatilho, ele vai cortando, grampeando inicialmente, e depois, quando você traciona isso aqui para trás, ele corta o tecido. Puxa, que legal. Que legal. Entendeu? Então, ele tem uma linha, ele tem, lógico, de acordo com a cor, né? É um número de linhas de sutura, e de grampos que ficam ali. São grampos de titânio, né? Isso praticamente depois desaparece na alça, né? Porque acaba muitas vezes ganhando a luz do aparelho digestivo e aquilo você acaba eliminando. Em estruturas vasculares, como no pulmão, como no hilo renal, muitas vezes você olha, fica ali aquelas linhazinhas de grampo ali no local. Tá? Então, isso é tudo arsenal para fazer a cirurgia. Então, por isso consegue-se fazer essa cirurgia. Não teria como a gente fazer uma cirurgia mais complexa se não tivesse o desenvolvimento desse material que a gente usa atualmente. E tudo isso você viu acontecer, né, Arthur? Porque quando vocês começaram, estava muito rudimentar e isso foi um investimento enorme da indústria para que esse material fosse sendo feito e hoje com uma enorme segurança, né? Foi. A questão das hérnias também, resolver hérnia por laparoscopia, como é que você vê isso? É sensacional, né? Eu tive também a oportunidade, nós temos na cidade um grande colega, um grande amigo, um grande cirurgião, que adora a hérnia, né, que é o Marcelo Furtado, a quem eu tenho muito respeito como profissional. O pai dele, eu diria que eu estou entre ele e o pai, né? O pai dele, grande amigo, grande cirurgião também, e eu fiquei no meio dos dois. Conheço ambos. E as hérnias, elas foi uma coisa muito interessante, porque aquilo foi sendo desenvolvido meio marginalizado assim na cirurgia laparoscópica, porque muita gente, a cirurgia de colo, apêndice, vesícula, refluxo gastroesofágico, e ali a hérnia foi meio que ficando ali e de repente, opa, por que não operar hérnia por via laparoscópica? E aí começou-se o desenvolvimento também tecnológico para isso. Uso das telas, que são telas um pouquinho diferentes das telas que a gente fazia para cirurgia aberta, nas técnicas tipo Liechtenstein, né, que você coloca a tela
E eu opero até hoje cirurgia aberta com uso de tela, tanto para cirurgia aberta como para cirurgia laparoscópica. Porque do mesmo jeito, como eu te disse, mais do que na vesícula, hoje tem colega médico que acha que, não, eu não quero fazer cirurgia da minha hérnia por vídeo. Eu prefiro fazer convencional. Mas é questão de conceito do indivíduo, beleza, eu respeito, a gente faz dos dois métodos, então não tem nada. Mas não tenha dúvida que o resultado para as hérnias laparoscópicas do ponto de vista de pós-operatório é muito melhor, né? Mais uma vez, em relação à doença inflamatória, né? A manipulação ali da região, do cordão, né? Espermático, quando você trata a hérnia no homem, no ligamento redondo, na mulher, enfim, são características anatômicas ali que você tem que manipular, que pode trazer na cirurgia aberta mais desconforto, mais dor, né? Maior risco de sangramento, coisa que isso é minimizado quando você faz as cirurgias de hérnia laparoscópica. E aí as hérnias ventrais também, que seriam as hérnias incisionais, pacientes que foram submetidos de cirurgias de grande porte, trauma, ou para cirurgias convencionais, por exemplo, numa colectomia para um tumor de colo, enfim, que ficam com hérnias de parede. Então hoje você também consegue, com o uso de um material específico, uso de telas específicas que você pode deixar em contato com víscera oca, então você consegue corrigir através da cirurgia laparoscópica. Muito legal, Arthur. Estamos aqui com o meu amigo Arthur Avelino Vieira de Oliveira, conversando sobre cirurgia abdominal no século XXI. É um minutinho, não saia daí, nós já voltamos. Estamos de volta para o segundo bloco desse programa, falando com meu amigo Arthur Avelino sobre cirurgia abdominal no século XXI. Arthur, falamos bastante, você deu uma aula para todos nós sobre a questão da laparoscopia. Eu pergunto para você a questão da robótica. O que você tem a dizer para nós da cirurgia por robô em relação à cirurgia abdominal? É uma realidade, primeiro? Tem muita gente fazendo com robô no Brasil ou no mundo? Bom, é assim. Hoje eu acredito que 90% dos hospitais nos Estados Unidos tem robô. Tá. Nós temos hoje aqui, há um ano atrás, eu tive em contato com o pessoal da empresa que fornece os robôs para a rede. Nós estávamos com 100 robôs no Brasil. Tá. O robô, ele custa $3 milhões. O robô. A R$6 o dólar dá 36 milhões de reais um robô. Num robô. Okay. Então, para vocês entenderem o que é isso. Lógico que teve um tempo, porque como é que apareceu a história do robô, né? O robô era uma coisa para o cara operar à distância numa guerra. Então o soldado ia lá, ele sofria um acidente, uma explosão, um tiro, um negócio, e aí você estava à distância, o robô estava lá manipulando, você não precisava ter uma equipe médica com o cirurgião, porque precisa ter a equipe. O robô ele não opera sozinho. Você vai ter que fazer tudo para ele. Você tem que montar para ele. E você fica num console, tá certo? Manipulando os braços do robô através do console. Mas ele não faz nada sozinho, né? Ele não responde a nenhuma coisa verbal ou alguma memória que você vai lá. Porque, por exemplo, você chega e fala assim,
mas o robô da indústria automobilística, ele funciona assim. Você programa ele lá, e vem a peça lá, ele bate, monta, ele coloca. Porque no ser humano não funciona assim, né? No ser humano não funciona assim, né? Quer dizer, como eu disse no começo, não existe cirurgia sem a mão do ser humano. Não existe. Tá? É uma arte. Você vai, de acordo com o que a tecnologia vai te fornecer, você vai fazer a sua arte. Quer dizer, você pode usar daquilo para você fazer o seu trabalho artístico. Tá? O que a gente viu na vantagem? Bom, enfim, e aí essa história do robô que veio, instalou em 2008. Foi feita a primeira prostatectomia no Brasil, robótica. Hoje, eu acredito que existam mais de 100 robôs no país, eu acredito. Mas eu não vou saber dizer a quantidade. Os números de cirurgia robótica são fantásticos, são grandes. Se faz muita cirurgia robótica. Mas a curva de aprendizado é completamente diferente aqui, mais ainda do que é na cirurgia laparoscópica. Por quê? Porque é uma tecnologia cara, tá certo? Você não tem pacientes à disposição para estar operando, para estar treinando. Então, existem dispositivos, inicialmente, que você trabalha em consoles para treinamento, para manipulação dos braços do robô, né? Até que você, então, vai junto para uma sala de cirurgia com um treinador, né? Tipo um proctor. Isso, um proctor, isso. Te acompanha, né? Fazendo o procedimento, ele ali junto com você, mas depois que você trabalhou... Já está habilitado. De forma nem em cadáver, nem em animais, nada. Em um material de treinamento, preparado para treinar, para ter a destreza da manipulação, para depois mexer no braço do robô. O paciente fica numa mesa, né, de cirurgia normal, convencional, é anestesiada, todas elas são com anestesia geral, tanto a cirurgia laparoscópica também, até por conta da criação do pneu peritônio. O robô também trabalha com pneu peritônio, porque você precisa ter essa cavidade virtual. O cirurgião que está em campo, ele instala esses trocáteres que vocês viram, né? Existem pinças que se adaptam ao braço do robô e ele coloca esse material ali no braço do robô e é introduzido na cavidade abdominal, e enquanto isso o cirurgião está lá no console dele, tá certo? Esperando dar o ok para iniciar o procedimento. E aí começa. Qual que é a vantagem? É isso que eu ia te perguntar. Veja, estamos falando de uma coisa que você mesmo tem que pôr o trocáter, você tem que preparar o braço, você tem que fazer uma série de coisas para o robô poder começar a agir. Um troço que custa 36 milhões de reais. Claro, não sou contra a inovação. Veja, vamos pôr filtro, mas assim, não é mais fácil treinar todo mundo para fazer laparoscopia? Eu tenho a mesma opinião que a sua. Até porque eu acho assim, aí depois é a opinião pessoal, né? Porque como você disse, eu também não sou contra a tecnologia, muito pelo contrário. Eu vivi o desenvolvimento disso. Sim, a gente veio participando de tudo isso. Claro. Né? Mas a ideia, como eu disse a você, o robô, era a história da cirurgia à distância. E aquilo foi crescendo e começou-se a fazer os procedimentos robóticos nos hospitais americanos hoje. Como eu te disse, acredito que mais de 90% dos hospitais têm robô. Mas aonde que eu vejo, né, um negócio bom na cirurgia robótica? Em locais onde você tem uma limitação anatômica para manipulação de pinças, para visualizar bem nervos e vasos, e que tira, né, que o tremor de uma pinça num cansaço, num estresse do braço seu ali na manipulação, isso o robô não vai ter nunca. Então, nessas cavidades, nesses locais onde você precisaria ter uma destreza maior para um resultado cirúrgico melhor,
aí eu acho que realmente o robô tem a sua Maior aplicação. maior aplicação. E aonde eu vejo? Na pelve. Tá. Você fazer uma prostatectomia radical, robótica e laparoscopia, a robótica com certeza é muito melhor. E os resultados têm se mostrado melhor para o paciente. Menor risco da impotência, menor risco de sangramento. Tá? Enfim, então uma cirurgia ali protetiva com um resultado anatômico mais detalhado, mais livre de tremor, vai trazer com certeza um resultado melhor da dissecção, da ressecção, da manipulação. Então, eu acho, nesse sentido, nessas técnicas, nessas doenças, realmente o robô, para mim, é imbatível. Na pandemia, eu estive lá com uma colega, Ana Olga Nagano, no Hospital Muriá. Ela opera muito bem robótica. Ela era uma Protector, né? E na época eu comecei ali com ela para começar a desenvolver minhas habilidades ali na cirurgia robótica. Mas é aquilo que eu falei para você, eu confesso. Pô, se fazer uma cirurgia de hérnia inguinal para o robô, se fazer uma cirurgia de vesícula para o robô, Você imagina quer dizer, o custo desse disso, procedimento, e, né? e o tanto que isso, quer dizer, qual seria a vantagem? Exato. Tá bom, você fala assim, Arthur, mas você está falando que ele trabalha melhor, ele não treme. Pô, mas é uma cirurgia que você, muitas vezes, com uma anatomia boa ali, local, você vai fazer em 15 minutos. 15 minutos você não instala um braço do robô. Exato. Então temos a Entendeu? limitação do custo e do custo em si, do custo-benefício, Sim. né? E aí seria como que matar uma formiga com bala de canhão, né? Muita gente fala assim, mas a cirurgia dói menos. Eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho pacientes que fizeram cirurgia robótica, né? E eles se queixam, porque o braço do robô é pesado. Olha que interessante. Essa é uma Então, coisa que a ele gente trabalha, ele faz uma força na musculatura. Se o cara é um cara que malha, que ele tem uma musculatura Firme, forte, né? firme, ele sente. Isso não muda muito com relação à cirurgia Olha que laparoscópica. interessante. Entendeu? Eu tenho, assim, de pessoas que operaram, que voltaram, eu falei, e aí? Ele falou, a turma fala de sangramento, né? Mas o material hemostático é praticamente o mesmo. Quer dizer, a vantagem o que seria ser 3D? Então aí sim, naquela cavidade onde eu falei para você, onde a gente tem dificuldades de acesso, muitas vezes até de manter uma luminosidade, uma clareza de descrição anatômica, né? Eles lançaram agora até na cirurgia, material fluorescente para destacar estrutura vascular para você operar. Olha que interessante. Quer dizer, então as coisas estão indo. A inteligência artificial, ela vai chegar uma hora e vai falar assim para você, viu? Não é aí. Ela não vai operar. Ela vai te indicar. Ela vai te falar, olha, vai acontecer algum trauma ali. Se você continuar ali, vai dar ruim. Vai dar ruim, entendeu? Isso eu acredito que aconteça. Mas nada supera a mão e a experiência do profissional quando faz aquilo que ele está acostumado a fazer, não tem. Mas os robôs eu acho que eles vão baratear. Né? Caiu a patente. Só para vocês, eu não sei se fica, se dá para ver bem, né? Mas isso é um robô, tá? Então ele não tem cabecinha, ele só tem braço. A cabecinha é nossa, né? Entendeu? Arthur? A cabecinha é a nossa, que tem que pôr junto, tá? As mãos e a cabecinha. Ele só tem os braços, né? Então, para vocês entenderem isso aí. E ele tem... Aí não sei se... Aqui a imagem à distância, não sei se depois vocês podem aproximar, mas aqui é o robô trabalhando e aqui o REC é onde você fica ali brincando onde você com o joystick. fica no joystick. Que é um joystick mesmo, onde você fica mexendo ali. Muito bem. Estivemos aqui com Arthur Avelino de Oliveira falando sobre
cirurgia abdominal no século XXI. Eu aprendi muito, tenho certeza que você também. Esse é o Med Saúde, o nosso encontro semanal com a saúde. Nós esperamos você. Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Farma, tecnologia em manipulação. MHV Cardio, cuidando bem do seu coração.